Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, pois eu vejo que muita gente assiste aos nossos vídeos e não é inscrita, e isso é muito importante para a gente crescer o canal. Esse vídeo deu muito trabalho, então macete o dedo no like e, por favor, deixe um comentário, porque eu leio todos e respondo sempre que possível. Agora, sem mais demora, vamos ao vídeo. Uma atmosfera carregada e ambígua tomou conta do ambiente. Lá fora, a noite era marcada por ventos fortes e chuva incessante. Dentro do quarto, o corpo de Leon brilhava intensamente, envolto por raios azuis após consumir o bolo de dragão negro. De repente, ele levou a mão ao peito e liberou magia elemental de trovão contra si mesmo. Um grito ecoou enquanto seu corpo emitia um clarão ofuscante. No entanto, ao mesmo tempo, ele soltou a mão de Roswitha, claramente tentando evitar que ela fosse atingida pela energia. Roswitha arregalou os olhos, chocada, incapaz de compreender aquela mudança brusca. Por que ele agiria de forma tão extrema? Por que usar magia de trovão contra o próprio corpo? O que ele estava tentando fazer? A energia do trovão, intensa, porém breve, logo começou a se dissipar, deixando no ar apenas o mistério de suas ações. Em questão de segundos, os trovões e relâmpagos que envolviam Leon se dissiparam por completo. Seu corpo perdeu a força de repente, e ele caiu inconsciente. Com os olhos fechados e a expressão debilitada, inclinou-se para a frente, prestes a despencar da cama. Foi então que Roswitha percebeu que ele não conseguiria se sustentar. Sem hesitar, avançou rapidamente e o segurou, impedindo que seu corpo atingisse o chão. Havia tensão em seu olhar, um medo silencioso de que algo pior estivesse prestes a acontecer novamente. Leon mantinha os olhos cerrados com força, e seu rosto demonstrava um desconforto profundo. Com cuidado, Roswitha apoiou a cabeça dele e o acomodou novamente sobre a cama. Seus movimentos eram delicados, quase instintivos, como se estivesse cuidando de alguém muito precioso. Depois de ajeitá-lo, ela murmurou em voz baixa. Ele realmente perdeu a razão? Era impossível dizer se aquelas palavras carregavam preocupação ou reprovação. Ela permaneceu ali por alguns instantes, observando-o em silêncio. No entanto, ao perceber que Leon não reagia, soltou um leve suspiro e se virou, decidida a sair do quarto. "Fique aqui." "Vou chamar o médico do palácio", disse, mais para si mesma do que para ele. Mas, no exato momento em que se aproximava da porta, algo mudou. Leon abriu os olhos lentamente. Seu rosto estava levemente corado, como o de alguém sob efeito de algo forte. Ao notar que Roswitha estava indo embora, ele ergueu a mão com dificuldade e segurou a cauda dela, tentando impedi-la de sair. Roswitha sentiu um leve puxão vindo de trás, e num reflexo imediato, virou-se. Ao olhar para Leon na cama, sua expressão revelou surpresa. Ele estava acordado, com o rosto corado e o olhar perdido, como se não estivesse totalmente consciente do que fazia. Foi então que ela percebeu, ele segurava o próprio rabo dela. Leon movia de um lado para o outro, observando-a com um sorriso bobo e despreocupado. Aquela atitude, embora incompreensível, rapidamente começou a irritá-la. Seu semblante se fechou, e sua voz saiu firme, carregada de desagrado. "Como você fez isso?" Leon, no entanto, parecia alheio à irritação dela. Continuava acariciando o rabo com evidente satisfação, como uma criança encantada com um brinquedo novo. Havia algo quase inocente em sua expressão, completamente desconectado da tensão que começava a crescer no ambiente. Enquanto deslizava a mão de forma distraída, ele murmurou, em um tom suave: "Esposa, aonde você vai?" As palavras atingiram Roswitha como um choque. Sua expressão mudou instantaneamente da irritação para um claro estado de surpresa. Seu rosto ficou intensamente corado e, por um momento, ela pareceu sem reação. Quem é sua esposa?" Respondeu, visivelmente nervosa. A situação já havia ultrapassado seu limite. Incomodada com aquele comportamento estranho, ela não suportava mais vê-lo segurando-a daquela forma. Com um gesto firme, empurrou o rosto de Leon para trás, tentando fazê-lo soltá-la e recuperar o controle da situação. "Me solta, depressa." Ainda assim, a expressão de Leon deixava claro que ele estava se divertindo com a situação. Segurando a cauda de Roswitha, ele ria de forma meio tonta, sem qualquer intenção de deixá-la ir. "Não vou soltar. Não vou deixar minha esposa ir embora." Os dois acabaram entrando em um breve vai e vem, puxando a cauda em direções opostas. Apesar dos esforços dela, Leon continuava agarrado com firmeza, recusando-se a ceder. No fim, Roswitha não conseguiu recuperá-la. Ele permanecia ali, rindo baixo, abraçado à cauda como uma criança mimada com seu brinquedo favorito, murmurando repetidamente: "Esposa, minha esposa."
Percebendo que insistir não levaria a lugar algum, Roswitha simplesmente desistiu de lidar com aquilo de forma direta. Virou o rosto, adotando uma expressão neutra, enquanto tentava entender a situação em silêncio. As bolas do dragão negro deveriam apenas fortalecer o corpo, não causar esse tipo de confusão mental. Será que a magia de trovão de antes alterou o efeito? Mesmo assim, observando o estado atual de Leon, ela concluiu que, pelo menos por enquanto, não parecia haver risco real à vida dele. Soltando um suspiro longo, ela voltou o olhar para ele. Comparado ao comportamento habitual, havia algo inesperadamente inofensivo ali, quase fofo, de certa forma. Esse pensamento fez seu rosto ganhar um leve tom avermelhado. Enquanto isso, Leon parecia completamente satisfeito. Ainda esfregando o rosto contra a cauda dela, sem qualquer intenção de parar, ele continuava repetindo em voz baixa, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Minha esposa, minha esposa, 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 esposa. Apesar do tom insistente, Roswitha apenas fingiu impaciência. Um leve rubor tomava seu rosto, mas sua expressão estava mais suave, quase descontraída, como se no fundo estivesse aceitando o estado estranho de Leon. Tá, estou aqui. O que foi agora? Fale logo. Naquele instante, ela não fazia ideia do que ele diria em seguida. Ao ouvir a resposta, Leon pareceu genuinamente feliz, como se tivesse recebido permissão para continuar. Seus olhos tinham um brilho inocente, lembrando uma criança prestes a pedir algo que desejava muito. Então, com uma seriedade curiosamente misturada a um tom brincalhão, ele disse: "Quero um quarto com 2 camas, para mim e para minha esposa." Roswitha congelou. Desta vez, o choque foi ainda maior do que antes. Seus olhos se arregalaram, e sua boca se abriu levemente, sem que qualquer resposta saísse de imediato. Espera, o quê? O rubor que havia diminuído voltou com força ao seu rosto. Ela simplesmente não conseguia entender aquele pedido absurdo. Com as bochechas vermelhas como uma maçã, perdeu a paciência. Você nem consegue cuidar de si mesmo direito e já está falando esse tipo de coisa? Não pense demais. Leon claramente não gostou da resposta. Ainda abraçado à cauda dela, começou a se virar de um lado para o outro na cama, demonstrando insatisfação. Seu rosto assumiu a expressão típica de uma criança fazendo birra. Esposa, esposa, ele continuava murmurando, relutante em aceitar a recusa, enquanto se agarrava à cauda como se aquilo fosse tudo o que lhe restava naquele momento. Eu quero uma cama de casal. Eu quero uma cama de casal. Diante da repetição insistente, Roswitha ficou sem saber exatamente como reagir. Levou a mão à testa, franzindo as sobrancelhas, e fechou os olhos por um instante, claramente sem paciência e um tanto perdida. Em silêncio, ponderou sobre o que fazer. Se continuasse contrariando Leon, aquilo só poderia piorar. Talvez o melhor fosse simplesmente concordar com ele, ao menos por enquanto. Do lado de fora, a chuva batia contra as janelas, criando um som constante que parecia acompanhar a tensão do momento. Com um suspiro contido, ela voltou o olhar para Leon e respondeu de forma calma, quase automática. Certo. Não vamos ter só 3 filhos. Podemos ter 4, 5... Ao ouvir aquilo, Leon assentiu imediatamente, deixando escapar uma risadinha boba, claramente satisfeito com a resposta. Mas não parou por aí. Então você tem que voltar para minha cidade natal comigo. Roswitha demonstrou um leve sinal de impaciência, mas decidiu continuar no mesmo tom, apenas para manter a situação sob controle. Sim, a gente volta. Quando tudo estiver resolvido, nós voltamos. Dessa vez, satisfeito de verdade, Leon soltou finalmente a cauda dela. Em seguida, levantou os braços e começou a se mexer animado, como uma criança que acabou de conseguir o doce que tanto queria. Observando aquela reação, Roswitha relaxou um pouco a expressão. Pelo menos, havia conseguido acalmá-lo. Ainda assim, não deixou de pensar consigo mesma. Esse homem já é complicado normalmente. Mas desse jeito, está ainda pior. Leon avançou em direção a Roswitha com um ar leve e despreocupado, inclinando-se como se fosse beijá-la. Seu tom era quase brincalhão ao dizer que ela era uma boa esposa. Roswitha percebeu o movimento a tempo, virou levemente o rosto e notou o quão perto ele estava. Por um instante, ficou paralisada, surpresa, mas logo reagiu. Sem hesitar, levantou as mãos e pressionou o rosto dele, afastando-o. Não queria aquele tipo de gesto, muito menos daquela forma. Irritada, repreendeu-o, chamando-o de idiota por tentar se aproveitar da situação. Leon pareceu confuso e até um pouco magoado com a reação. Mesmo contido pelas mãos dela, ainda insistia em se inclinar para a frente, como se não compreendesse o que estava acontecendo. Aquilo só aumentou a frustração de Roswitha. Em silêncio, ela praguejou.
Não conseguia entender porque ele ainda não havia recuperado a consciência. A impaciência tomou conta de vez e, num impulso, ela desferiu um soco no rosto dele. A pergunta escapou em tom irritado. Quando o efeito daquele remédio finalmente passaria? Leon mal teve tempo de reagir. O impacto fez soltar um gemido abafado. E logo ele estava curvado, com a mão no rosto, ajoelhado sobre a cama, incapaz de dizer qualquer coisa. Roswitha retirou a mão lentamente, como se só então percebesse o que havia feito. Observou-o por um momento, dividida entre desconcerto e inquietação. Roswitha deixou escapar um suspiro baixo, claramente arrependida. Não havia conseguido se conter e acabara atingindo Leon. Sua expressão suavizou, carregando um leve traço de culpa. Tentando reparar o que fez, ela começou a consolá-lo, passando a mão em suas costas com cuidado enquanto perguntava, preocupada, se ele estava bem. Leon, porém, não respondeu de imediato. Sua cabeça continuava baixa, como se estivesse lutando para entender o que estava acontecendo. Aos poucos, ele começou a perceber que algo em seu corpo não estava certo. Seus dedos se fecharam com força no tecido da própria roupa, próximo ao peito, enquanto sua respiração se tornava irregular. Um rubor intenso tomou conta de seu rosto, e seu corpo passou a tremer, como se estivesse dominado por um desconforto difícil de explicar. Com dificuldade, ele murmurou que não estava se sentindo bem. Roswitha percebeu na mesma hora que havia algo errado. A inquietação tomou conta dela e, ao abaixar o olhar, notou algo alarmante. O desenho de dragão em seu próprio peito começou a brilhar. Uma luz roxa intensa emergiu do símbolo, pulsando como se transmitisse algum tipo de aviso. Surpresa, ela arregalou os olhos. Aquilo parecia explicar o estado de Leon. Enquanto isso, ele permanecia deitado, visivelmente confuso, ainda sem compreender o que estava acontecendo com seu corpo. Sem perder tempo, Roswitha subiu na cama e, com urgência, afastou as roupas dele para verificar melhor. Como ela suspeitava, o mesmo símbolo em seu peito também brilhava com a mesma luz roxa intensa. Leon não reagiu de forma consciente. Sua mente parecia envolta em confusão. Já Roswitha manteve o olhar fixo no símbolo luminoso, observando cada detalhe com atenção, intrigada e cada vez mais preocupada com o que aquilo poderia significar. Porque o padrão de dragão se ativou naquele momento. De repente, Leon pressionou os ombros de Roswitha e se levantou para pular em cima dela. Roswitha sentiu-se um pouco desconfortável sendo pressionada na cama por Leon, querendo se libertar, mas ele segurou sua mão com firmeza e não a soltou. Ela olhou para Leon com um tom cheio de insatisfação. Leon, você é um canalha. O que você quer fazer? Leon respondeu a Roswitha com um tom sedutor. Eu me sinto muito desconfortável, minha esposa. Leon sentou-se sobre Roswitha. Suas sobrancelhas se curvaram para baixo e seus olhos revelaram um toque de ressentimento. Ele falou com uma expressão lamentosa sobre sua condição física para Roswitha. Estou me sentindo quente por todo o corpo e meu peito está coçando. Roswitha estava tímida e irritada naquele momento. Ela analisou a situação atual de Leon, misturada com o elemento trovão do padrão de dragão, de modo que seu desejo de reprodução era ainda mais intenso do que antes. Enquanto Roswitha ainda ponderava sobre a situação com o padrão de dragão, Leon se encostou em seu peito e começou a beijar seus cabelos carinhosamente. O rabo da minha esposa é perfumado. Adoro o rabo dela mais do que tudo. Roswitha se lembrou da situação caótica que viveu com Leon quando suas listras de dragão se ativaram, o que a deixou infeliz tanto física quanto mentalmente. Se as coisas continuarem assim, eu vou... A tentativa de evitar que uma situação semelhante se repetisse, Roswitha estendeu a mão e empurrou o rosto de Leon, para impedi-lo de continuar segurando seu rabo, tentando afastá-lo. Meu rabo está arrastando no chão o dia todo. Você não acha sujo colocá-lo na boca? Saia de cima de mim rápido. Embora Leon não conseguisse abrir os olhos por causa da mão de Roswitha, ele ainda tentou ao máximo segurar a mão dela e impedi-la de se mover. Justo quando Roswitha tentava empurrar Leon para o lado, o dedo indicador dele pressionou seus lábios. A ação de Leon fez com que Roswitha parasse de empurrar seu rosto. Ela ficou um tanto surpresa com isso. Os olhos de Leon não tinham mais a expressão boba de antes. Ele olhou seriamente para Roswitha embaixo dele e a elogiou em voz baixa. Milkweed, você está tão linda esta noite. Roswitha ficou um pouco surpresa e tímida com o elogio. Ela virou a cabeça e respondeu suavemente. Mesmo que você diga. Com a mudança repentina na atitude de Leon, Roswitha ficou sem palavras por um instante. No entanto, naquele momento, Leon parecia mais atraente e bonito do que nunca, e sua aura a deixava sem reação. O que está acontecendo? A atitude desse homem é completamente diferente da de agora há pouco. Uma loucura e ferocidade irresistíveis. Ela virou a cabeça para olhar o homem à sua frente, fascinada.
Será que eu realmente tenho alguma expectativa em relação a ele? O rosto de Leon estava corado, e ele olhou para Roswitha com olhos gentis, sussurrando palavras que ela não conseguiu recusar. Minha querida, você pode me ajudar, não é? Com uma tentação dessas, Roswitha não conseguiu resistir e concordou com um pedido um tanto irracional. Certo, então, só esta noite. Os corpos de Leon e Roswitha se entrelaçaram, e o ar ficou carregado de uma atmosfera ambígua. O vento uivante e a chuva lá fora abafavam o som do contato entre eles. Neste momento, já é manhã do segundo dia. A forte tempestade da noite passada cessou, as nuvens escuras se dissiparam, e o tempo está muito claro, com a luz do sol brilhando sobre o castelo do dragão prateado. Leon acordou. Deitou-se de lado e abriu os olhos atordoado, ainda parecendo ter alguma dificuldade para enxergar o que estava à sua frente. Ele piscou os olhos e finalmente sua visão ficou nítida. No entanto, ao ver a pessoa à sua frente e sentir o corpo dela firmemente contra o seu, abriu os olhos de repente. Você está acordada? Perguntou Roswitha, observando o rosto de Leon com interesse e pronunciando a primeira frase suavemente. Leon arregalou os olhos, abriu a boca e sentou-se rapidamente na cama, em choque. Vendo sua expressão de pânico, Roswitha calmamente puxou o cobertor sobre o corpo e sentou-se também. Leon olhou para si mesmo e depois para Roswitha, apenas para perceber que nenhum dos dois estava vestido. Com uma expressão de choque, Leon perguntou a Roswitha, Nossa, por que você está aqui, hein? De repente, Leon sentiu uma dor. Sentiu-se um pouco cansado e desconfortável. Tocou o próprio corpo e murmurou para si mesmo. Meu corpo todo dói muito. O cérebro ainda atordoado absorveu tanta informação de uma vez que Leon não conseguiu processá-la completamente. Ele não havia conseguido reagir ao que estava acontecendo. Confuso, perguntou a Roswitha, ao seu lado. Minha memória está um pouco fragmentada. O que aconteceu ontem à noite? Roswitha desceu lentamente da cama, cobrindo-se com um cobertor enquanto respondia às perguntas de Leon. Você não se lembra de tudo? Ela se virou com um leve sorriso provocador no rosto e mostrou a Leon suas costas. Você não deveria esquecer, matador de dragões. Para a surpresa de Leon, as costas de Roswitha estavam cobertas de marcas de beijo de vários tamanhos. Ela não tinha apenas marcas de beijo nas costas, mas também no peito e na cintura. Leon olhou para Roswitha, surpreso. Ele encarou as marcas de beijo e não pôde deixar de suspirar internamente. Ela tinha muitas marcas de beijo pelo corpo. Será que fui eu que fiz isso? De repente, Leon pareceu ter percebido algo. Ele passou a mão direita na testa, abaixou a cabeça e repassou mentalmente várias cenas da noite anterior e suas diversas posições na cama. Leon pareceu perceber que havia feito algo muito humilhante. Ele desabou, agarrou o rosto com as mãos e chorou deitado de costas. Oh, não! Aparentemente, Leon não conseguia aceitar que fora ele o responsável por tantos atos humilhantes. Roswitha olhou para Leon, que estava ciente de sua bravura na noite anterior, com um sorriso presunçoso no rosto, zombando de sua situação atual. Você se lembra? Ontem à noite, você me implorou para fazer aquilo com você. Querida, vamos fazer isso uma última vez. Tudo bem? Meu bem, estou realmente desconfortável. Por favor, me ajude. Pergunte isso só mais uma vez. Roswitha imitou o que Leon lhe dissera na noite anterior. O rosto de Leon ficou sério. Ele tapou os ouvidos, tentando não querer ouvir Roswitha repetir o que ele havia dito. No entanto, obviamente, essa ação não surtiu efeito. Minha esposa é você. Roswitha falou cada vez mais alto, até mesmo gesticulando como se quisesse mostrar a postura de Leon naquele momento. Leon não conseguiu mais se conter. Interrompeu Roswitha com uma expressão de impotência e estendeu a mão para segurar a dela, impedindo-a de continuar sua performance. Pare, não diga isso de novo. Eu me lembro de tudo. O pequeno incidente entre ele e Roswitha pela manhã clareou bastante a mente de Leon. Ele se sentou na cama, vestindo-se desajeitadamente enquanto organizava seus pensamentos. Eu refino bolos do dragão negro apenas para cuidar do meu corpo e depois encontrar uma oportunidade para me vingar de Roswitha, mas não esperava que o efeito deste remédio fosse tão exagerado. Ele olhou para Roswitha, seus olhos revelando certa preocupação. Falou com ela com um olhar de desculpas no rosto. Admito que exagerei ontem à noite. Eu te machuquei? Roswitha vestiu suas próprias roupas. Inclinou a cabeça para trás, seu olhar elegante transmitindo uma postura majestosa. Seu rosto permaneceu calmo, como se o que Leon tivesse feito com ela na noite anterior não tivesse tido qualquer impacto. Está tudo bem. Nesse momento, Leon lembrou-se subitamente de que Roswitha havia zombado de seu corpo antes. Cruzou os braços sobre o peito e exibiu um sorriso confiante. Comentei isso com orgulho com Roswitha. Agora você também deve saber muito bem como meu corpo está. Certo? Da próxima vez,
Não diga que meu corpo não está tão bom quanto antes. Ao ouvir essas palavras de Leon, o olhar de Roswitha se tornou sério. De repente, ela se aproximou de Leon e o encarou fixamente. Leon ficou um pouco confuso com a ação dela, pensando que havia dito algo errado novamente. Ele olhou para Roswitha sem jeito. O quê? O que foi? Roswitha, que encarava Leon, ergueu a mão e segurou o queixo dele com uma das mãos, diminuindo a distância entre eles. Ela olhou de cima a baixo com um sorriso satisfeito e respondeu as palavras que Leon acabara de proferir. Estou muito satisfeita com sua performance ontem à noite, Matador de Dragões. Espero que você consiga manter esse nível no futuro. Depois de falar, Roswitha empurrou Leon para trás e retirou a mão. Leon ficou chocado com as palavras dela e sentiu como se tivesse se tornado seu brinquedo exclusivo. Hã? Eu mudei para o ramo dos serviços? Depois de provocar Leon por um tempo, Roswitha sentou-se na cama. De repente, ela se lembrou de uma aposta que Leon havia mencionado antes, quando eles estavam caminhando no jardim. Então ela se virou de lado para Leon e falou: A propósito, aquela aposta que você mencionou antes sobre mudar o Appalachian. Leon ainda estava arrumando suas roupas quando ouviu Roswitha falando sobre a aposta e olhou para ela. Roswitha percebeu os movimentos de Leon e rapidamente virou a cabeça de volta. Ela corou e relutantemente disse as próximas palavras: Você ganhou. Já decidiu quais são as exigências? Parece que Roswitha ainda reluta em admitir que venceu. Isso também prova que mudar a forma como é tratada a aproximou de suas filhas. Leon coçou a cabeça, constrangido, ao ouvi-la mencionar a aposta. Ah, eu já pensei nesse pedido. Então, com uma expressão sincera no rosto, olhou para Roswitha e fez suas exigências. Você pode enviar alguém para visitar meu mestre e sua esposa no Império? Faz muito tempo que Leon não vê seus mestres e sua esposa. Eles podem nem saber que ele desapareceu. Ele ainda sente muita falta deles. Roswitha se comoveu um pouco com o pedido. Abaixou a cabeça e pressionou a mão contra o queixo, pensando em maneiras de entrar em território humano. O dragão prateado não é muito bom em infiltração, mas visitar pessoas não é problema. Leon mostrou uma expressão feliz ao ouvir que Roswitha concordaria em atender ao pedido. Expressou sua gratidão a Roswitha com entusiasmo. Sério, obrigado. Leon pareceu perceber que expressar gratidão diretamente à digna rainha dragão prateada não seria bem recebido. Ele fingiu tossir 2 vezes, assumindo uma expressão séria e dizendo um agradecimento mais formal. Eu agradeço muito pela sua ajuda. O local onde se encontravam era o jardim do castelo do dragão prateado. O sol brilhava sobre as flores coloridas e o gramado verdejante, mostrando que todo o jardim transbordava vitalidade. Em uma parte do jardim, Leon sentou-se com Muen em uma mesa de pedra. Depois de uma noite de exercícios intensos, Leon sentia-se um pouco cansado. Recostou-se na cadeira, fechou os olhos e quis tirar uma soneca. Muen, que brincava com brinquedos ao lado dele, percebeu que Leon não parecia muito confortável. Ela perguntou a Leon com certa preocupação: Papai, você está doente? Ao ouvir a pergunta de Muen, Leon sentou-se imediatamente. Ele não queria que Muen soubesse que estava cansado. Endireitou as costas e fingiu estar muito animado. Não estou doente. Por que você pergunta isso? Muen largou o brinquedo que ela tinha na mão. Levantou-se, cruzou os braços na cintura e balançou o dedo indicador com a outra mão, com uma expressão de quem sabe de tudo. Ela disse com confiança para Leon: Ei, mamãe já me contou tudo. Papai tomou aquele remédio ontem. Papai é um homem. Muen não pode dizer que ele está doente. Leon ficou momentaneamente sem palavras. Ele não esperava de forma alguma que Roswitha contasse a Muen sobre o bolo alimentar. Rangendo os dentes, expressou internamente sua insatisfação com o comportamento de Roswitha, indignado. Ela, uma dragão, como pode dizer uma coisa dessas a uma criança? Será que está tentando me envergonhar? Muen olhou para o pai, que já havia tomado o remédio e ainda estava recostado na cadeira, pensando que sua doença ainda não havia melhorado. Papai não se recuperou. Será que o remédio não está fazendo efeito? Ou será que papai está tomando muito pouco? As perguntas da filha, somadas ao que aconteceu entre ele e Roswitha na noite anterior, pareciam uma flecha invisível perfurando o peito de Leon. Leon sentiu um golpe fatal em seu ego. Ele deu um sorriso forçado em resposta a Muen. Muen, é muita falta de educação perguntar mais alguma coisa. Muen pareceu ver o sangue escorrendo do canto da boca de Leon. Ah, a boca do papai está sangrando. Muen pensou que Leon fosse morrer, então correu até ele e o abraçou pela cintura, com os olhos demonstrando tristeza. Papai, Muen não consegue viver sem um pai. Papai, por favor, não morra. Leon olhou para Muen, que, inocentemente, não entendia sua situação, e pareceu um pouco perdido. Ele gentilmente estendeu a mão e tocou a cabeça de Muen para acalmá-la. Papai está bem, não se preocupe. Ele confortou Muen, associando-a a Roswitha. É verdade que ela é filha de Roswitha.
Sempre sinto que há algumas coisas muito parecidas entre elas. Ela fala sem piedade, o que é muito incomum para ela. Para fazer Moen feliz, Leon se agachou e contou a ela a ideia que acabara de ter. Que tal o papai fazer um brinquedo novo para você hoje? Assim que ouviu falar do brinquedo novo, os olhos de Moen brilharam e seu rosto voltou à sua expressão feliz de sempre. Ela cerrou os punhos e respondeu a Leon animadamente. Brinquedo, é isso aí. Moen adora brinquedos. Leon encontrou muita madeira e peças de engrenagem. Ele cortou a madeira em pequenos quadrados e usou as peças para montar os blocos em um cubo maior. Ele usou tinta para pintar cada face do cubo com uma cor diferente. Depois que a tinta secou, Leon entregou o cubo para Moen. Este brinquedinho se chama cubo de Rubik e pode ser girado livremente. Você pode tentar. Moen correu em direção a Leon, acenando animadamente com as mãos e pegando o cubo de Rubik. Moen se concentrou no cubo de Rubik em sua mão e se divertiu muito brincando. Leon observou Moen girar o cubo de Rubik feliz e sorriu silenciosamente junto com ele. Ele se parabenizou em silêncio. Eu costumava aprender os princípios de alguns dispositivos mecânicos simples na aula de alquimia na escola, mas não esperava usá-los para cuidar da minha filha hoje. Será que sou um gênio que nasceu para cuidar de crianças? De repente, Leon sentiu que algo estava errado atrás dele. Ele se virou rapidamente e viu que não havia ninguém atrás dele. Moen percebeu os movimentos de Leon. Curioso, olhou para cima e perguntou: Pai, o que foi? Leon continuava olhando para trás, tentando descobrir o que havia no jardim. Mas nada surgiu do nada, mesmo depois de observar por um longo tempo. Ele respondeu a Moen: Não é nada. Baseado em anos de experiência caçando dragões, Leon percebeu que, na verdade, havia um dragão bem atrás dele. Ele baixou a cabeça e analisou a situação cuidadosamente. Por um instante, sentiu a presença de um dragão. E é naquela direção que Noah faz seu treinamento físico. Ainda há muitos blocos de madeira espalhados sobre a mesa, e um pouco de tinta ainda não foi usada. Após pensar um pouco, tomou uma decisão. No entanto, aquela criança não virá se juntar a nós por vontade própria. Farei um para ela também. Já é noite. Moen já havia adormecido tranquilamente na cama. Noah só retornou ao quarto nesse momento. Abriu a porta silenciosamente e se preparou para voltar para a cama. Ao se aproximar da mesa, Noah notou um cubo mágico com as cores embaralhadas e um bilhete endereçado a ela embaixo. Este é um brinquedo para Noah. Dê um jeito de restaurá-lo. Ela pegou o cubo mágico sem expressão, demonstrando desdém. Idiota, não estou interessada neste brinquedo infantil. Noah girou o cubo mágico na mão e logo o restaurou ao seu estado original, depois que as cores foram embaralhadas. Ela olhou para o cubo mágico em sua mão e um sorriso lento surgiu em seu rosto frio. Obrigada, pai. O baú do tesouro de Noah. Durante esse tempo, Noah vinha escondendo algo debaixo da cama. Moen começou a suspeitar do comportamento de Noah. Ela abriu a porta e observou silenciosamente cada movimento de Noah. Noah tem se comportado de forma estranha ultimamente, frequentemente escondendo coisas na caixa debaixo da cama sem que ela perceba. Moen descobriu que Noah não estava no quarto, então se disfarçou de detetive e secretamente encontrou a caixa de Noah, querendo ver quais segredos havia lá dentro. Ei, aproveite a ausência de Noah hoje e veja o que tem de bom lá dentro. Detetive Moen, vá. Depois de abrir a caixa, Moen descobriu que não havia muitas coisas dentro. Havia fragmentos da armadura preta e dourada de Leon, um cubo mágico dado por Leon e o nome que Leon escreveu para Noah. Moen pensou por um momento e percebeu que tudo ali estava relacionado ao pai. Parece que tudo está relacionado ao papai. Moen assentiu como se tivesse entendido a conexão entre eles. Bem, agora entendi. Na verdade, Noah. Nesse momento, uma figura familiar apareceu atrás de Moen, olhando para ela. Noah calmamente pegou seu baú de tesouros da mão de Moen e o fechou. Você não tem permissão para espiar. Moen foi enrolada por ela como uma lagarta, fazendo as pessoas se sentirem fofas e engraçadas. Uma boa criança não deve mexer nas coisas dos outros. A academia para a qual Noah está indo se chama Academia Saint Heath. A Academia Saint Heath é uma academia nobre entre o clã dragão e também possui padrões rigorosos para os alunos que recruta. A família é uma parte importante dos critérios de avaliação. A Academia Saint Heath acredita que, independentemente de se tratar de um nascimento sexual, vaporoso ou da reprodução fetal normal de um casal, apenas em uma família amorosa e harmoniosa que abrace o conceito do clã dragão, é que os dragões podem ser nutridos para se tornarem jovens dragões qualificados, e a academia admite apenas esses alunos. Para criar a ilusão de uma família dragão harmoniosa e amorosa, a rainha dragão prateada decidiu levar toda a família em uma viagem e tirar fotos juntos.
O destino deles é uma cidade localizada no céu, chamada Cidade Celeste. A Cidade Celeste ostenta paisagens belíssimas, com o céu azul envolvendo a cidade. Havia também muitos dragões voando perto da Cidade Celeste. Roswitha, em forma de dragão, encontrou uma área aberta para pousar e deixou Leon e suas filhas no chão. Depois que Leon pegou Noah, Muin veio em seguida. Muin deslizou das costas de Roswitha como se estivesse em um escorregador. Ela parecia estar gostando particularmente do processo. Leon estendeu a mão e se preparou para segurá-la. Devagar, eu te seguro. Depois de ser erguida com cuidado por Leon, Muin acenou alegremente com as mãos. Com um sorriso no rosto, ela perguntou inocentemente sobre Leon. Papai, por que você não se transformou em dragão agora há pouco? Muin quer ver o papai se transformar em um dragão. Leon foi pego de surpresa pela pergunta. Ele sorriu um pouco sem jeito e murmurou para si mesmo. Minha querida filha, eu sou bastante habilidoso em matar dragões. Mas quanto a se transformar em dragões, é melhor não tentar? Noah pareceu perceber que Leon estava evitando a pergunta. Ela cruzou os braços na frente do peito e ficou atrás dele, falando suavemente. Você não consegue se transformar em um dragão? Leon começou a suar frio com as palavras de Noah. O olhar sério de Noah e o olhar inocente de Muin convergiram para ele. Leon olhou para as expressões de sua filha Escúrios e ficou um tanto perplexo. Não havia outra escolha. Então ele teve que olhar para Roswitha com uma expressão suplicante. Nesse momento, Roswitha já havia se transformado em forma humana e caminhava em direção a eles. Ela os olhou com um sorriso e explicou calmamente às filhas. O corpo de seu pai ainda não se recuperou completamente e ele não pode se transformar em dragão no momento. Quando se recuperar, ele mostrará a vocês. Foi por pouco. Leon quase pensou que ele iria revelar sua identidade. Ele ficou aliviado com a ajuda de Roswitha. Muin apertou as mãos delicadamente e olhou para Leon com expectativa. Papai, você precisa se recuperar logo. Com um olhar de desamparo, Leon respondeu baixinho às palavras de Muin. Vou me esforçar ao máximo. Em seguida, Leon negou silenciosamente a situação em seu coração. Embora fosse impossível, o céu azul destacava o enorme portão da Cidade Celeste à frente deles. A área ao redor do portão estava repleta de pessoas dragão que vieram para se divertir ou moradores locais. Roswitha os incentivou com firmeza. Muito bem, entrem logo na cidade. Ainda temos algo para fazer hoje. Roswitha segurou a mão de Noah, enquanto Leon segurava a mão de Muin. Os quatro entraram juntos na Cidade Celeste. Ao entrarem nas ruas da Cidade Celeste, Muin mal podia esperar para explorar. Ela correu animadamente à frente, com os olhos cheios de uma alegria indescritível. Uau, Noah, olha! Há tantos dragões. Noah não parecia interessado nas pessoas e coisas na rua. Ela seguiu Muin calmamente, persuadindo-a a não correr tão rápido. Devagar, não ande tão depressa. As pessoas na rua estavam curiosas com os dois dragõezinhos fofos que apareceram de repente, e todas se viraram para olhá-los com olhares curiosos. Apenas Leon e Roswitha destoavam das pessoas na rua. Os dois os seguiam friamente, sem trocar uma palavra. Nesse momento, Leon diminuiu o passo. Ele baixou a cabeça, o corpo tremendo incontrolavelmente. Roswitha percebeu que Leon não a seguia. Virou-se e notou que algo estava errado com Leon. Será que ele está tremendo? Bem, esta deve ser a primeira vez que ele vê tantos dragões desde que acordou do coma. Roswitha caminhou até Leon e se inclinou para provocá-lo. O que foi? Está com medo? Ao ouvir a pergunta de Roswitha, Leon rapidamente ergueu a cabeça com uma expressão animada no rosto. Hã? Com medo? Estou animado. Ele apontou para os diferentes tipos de pessoas dragão na multidão na rua, sua voz revelando uma excitação incontrolável. Mérito de primeira classe, mérito de primeira classe, mérito de segunda classe. As ruas estão cheias de conquistas. Vou ficar rico. Nesse momento, as pessoas dragão não sabiam o que o homem à sua frente estava fazendo e o olhavam confusas. Roswitha se sentiu impotente diante da reação de Leon. Cobriu o rosto com as mãos e lamentou silenciosamente sobre ele em seu coração. TC. Não preciso mais me preocupar com ele. Leon caminhava à frente de Roswitha com passos alegres e ria alto, confiante. Traga todos de volta, e eu posso trocá-los por muito dinheiro. Em pouco tempo, chegaram ao estúdio fotográfico. O toque seco do sino lembrou ao gerente que clientes haviam entrado no estúdio. Uma dragão fêmea de meia idade, usando óculos e chapéu, e uma assistente dragão, também fêmea, estavam na recepção. Elas se curvaram levemente em sinal de boas-vindas. Sejam bem-vindos, Vossa Majestade. O ambiente do estúdio fotográfico era belíssimo, exalando elegância e atmosfera. A parede estava repleta de fotos de diversos tipos de dragões. A assistente dragão os guiou para dentro.
Muin liderou Noah, correndo à frente e observando curiosamente as fotos na parede do estúdio. Noah, veja, há muitas fotos de dragões aqui. Ao chegar ao estúdio fotográfico, Leon sentiu algo estranho. Ele se aproximou de Roswitha e sussurrou para ela. A propósito, você não é a rainha dragão prateada. Por que ainda precisa vir pessoalmente ao estúdio para tirar fotos? Roswitha se virou para ele e explicou o propósito de sua visita pessoal desta vez. O rei ou rainha dragão de uma tribo só pode comandar o povo de sua própria tribo, mas os dragões da Cidade do Céu não pertencem a nenhuma tribo. Leon pensou que as habilidades da rainha dragão prateada só poderiam chegar a esse nível e não pôde deixar de rir dela. Então seu status como rainha é um tanto baixo. Como rainha dos dragões prateados, Roswitha não queria ouvir tais palavras. Ela pisou com força em Leon com seus saltos altos, expressando sua insatisfação com o que ele acabara de dizer. Caminhou até Leon, um tanto irritada. De qualquer forma, meu status é superior ao seu. Leon ficou para trás e cobriu o pé com a mão, soltando um suspiro de dor. Roswitha aproximou-se de Selena, a gerente do estúdio fotográfico, e iniciou uma conversa agradável. Todos dizem que as habilidades fotográficas de Selena são de primeira linha entre o clã dos dragões. Conseguir agendar uma sessão com você também é uma sorte para nossa família, disse Roswitha. Selena ergueu os óculos e respondeu. É uma honra para o nosso estúdio fotografar a família da rainha dragão prateada. Enquanto conversava com Roswitha, Selena virou a cabeça e percebeu que não havia cauda atrás de Leon. Um pouco intrigada, perguntou a Roswitha sobre isso. Majestade, a cauda do seu marido? Nesse momento, Leon estava concentrado nas fotos na parede e não prestava atenção à conversa. Roswitha olhou na direção de Leon e inventou uma desculpa para explicar a Selena. Ele não gosta de mostrar suas cores. Por favor, escolha um traje sem cauda para ele. Na verdade, para evitar suspeitas dos outros dragões, Roswitha havia aconselhado Leon a usar uma cauda de dragão falsa para fingir ser um dragão. No entanto, Leon não estava disposto a ceder e insistiu em não usar uma cauda de dragão falsa. Ele recuou, gesticulando com as mãos em sinal de recusa. Não, mesmo que me matem, eu não usarei isso. Isso afeta minha dignidade. Roswitha não teve escolha a não ser acatar sua ideia. Após ouvir a explicação de Roswitha, Selena não insistiu no assunto. Ela ergueu a mão e fez um gesto indicando o caminho para o provador no estúdio fotográfico. Entendo, Vossa Majestade. Por favor, venham para cá e experimentem as roupas primeiro. Noah, Muin e Leon seguiram Roswitha e entraram juntos. Muin acenou alegremente enquanto caminhava. Ela queria usar um vestido bonito. Depois de um tempo, com a ajuda da assistente da loja, Selena ajudou Noah e Muin a se trocarem. Muin vestia um vestido branco com um laço azul como enfeite. Noah vestia um vestido preto com um laço roxo. Muin olhou para suas roupas com o rosto cheio de alegria. O rosto de Noah não demonstrava muita expressão, mas provavelmente em seu coração, ela também estava encantada com suas novas roupas. A cortina do provador se abriu e Leon saiu. Ele vestia um terno branco e seu cabelo havia sido levemente penteado por uma assistente. Ele estava muito bonito e elegante. Ao ver um pai tão bonito, os olhos de Muin brilharam e ela não pôde deixar de elogiá-lo em voz alta. Nossa, papai está tão bonito! Selena também ficou impressionada com o visual de Leon. Seu rosto corou levemente e ela expressou seus pensamentos para Leon. King fica muito bem nesse terno. Você devia ser muito popular antes, não é? No entanto, Leon olhou para si mesmo confuso, como se não tivesse percebido que era tão elegante quanto todos diziam. É mesmo. A última vez que usei um terno foi na minha formatura na academia. Leon percebeu que Noah ainda não havia expressado sua opinião. Depois de ajeitar suas roupas, olhou para Noah com um sorriso no rosto. O que Noah acha? Perguntou. Noah notou o olhar de Leon e seu rosto corou imediatamente. Ela virou a cabeça timidamente e comentou, hesitante, sobre a roupa de Leon. Bem, está tão bonito. Leon ficou particularmente feliz em ouvir suas filhas o avaliarem dessa forma. Ele se abaixou e estendeu as mãos para acariciar a cabeça de cada uma separadamente. Seus vestidos também são muito bonitos. Noah e Muin olharam para Leon juntas e expressaram sua alegria com o elogio. A cortina de outro provador também se abriu. Roswitha saiu elegantemente do provador. Ela vestia um vestido preto com detalhes roxos na parte interna, refletindo seu temperamento aristocrático. O vestido justo realçava a excelente figura de Roswitha, e quando ela saiu do provador, exalava uma aura de solenidade e mistério. Muin não pôde deixar de elogiar Roswitha. Mamãe está tão linda. Leon ficou estupefato ao ver Roswitha tão elegante e bela, e seu rosto corou discretamente sem que ele percebesse. Roswitha notou o olhar de Leon e se virou para encará-lo. O que foi? Leon desviou o olhar, coçou a cabeça e respondeu sem jeito a Roswitha. Não, combina bastante com você.
ao ouvir Leon dizer isso. Roswitha também não conseguiu evitar corar. Presumivelmente, ao ver que a roupa de Leon realçava sua beleza, ela virou a cabeça e comentou sobre o traje dele. Acho que ficaria ótimo se você tivesse um rabo. Leon ficou muito insatisfeito com a proposta e praguejou mentalmente. Bah, eu nunca vou usar um rabo na minha vida. Selena já estava fazendo os ajustes finais na câmera. Noah e Moen já estavam em frente à câmera. Moen acenou com a mão na direção de Roswitha e Leon, indicando que eles deveriam se aproximar rapidamente. Papai e mamãe, venham. Depois de posicionar os quatro, Selena os orientou. Preparem-se para as fotos. Majestade. Rei, por favor, chegue mais perto. Roswitha e Leon estavam um pouco relutantes e se afastaram ligeiramente um do outro, sem querer se aproximar demais. Sorriam. 3, 2, 1. Ao comando de Selena, várias fotos harmoniosas da família surgiram lentamente na tela da câmera. A primeira foto mostrava os quatro juntos. Roswitha e Leon estavam atrás das filhas com expressões sérias no rosto. Moen levantou uma das mãos e fez um gesto, parecendo muito feliz. Noah estava de mãos dadas com Moen, que tinha uma expressão calma no rosto. Esta foto realmente retrata uma família harmoniosa. A segunda foto é de Noah e Moen. Moen abraçou Noah alegremente, enquanto Noah olhava para a câmera sem expressão. Esta foto mostra que as irmãs são muito próximas. A terceira e a quarta fotos são de Roswitha e Leon. Roswitha e Leon estavam encostados um no outro, corados e timidamente formando um gesto carinhoso com as mãos para a câmera. A próxima foto os mostra olhando um para o outro, parecendo muito um casal interagindo. Selena sentiu um calor no coração ao ver essas duas fotos tão carinhosas. Eles realmente formam um belo casal. A sessão de fotos em família terminou em uma atmosfera harmoniosa. Léo se lembrou do quadro cerimônia de formatura dele. O tempo passou rápido e, num piscar de olhos, Leon se formou na academia. No entanto, a essa altura, Leon estava cercado por garotas que o admiravam. Leon, podemos tirar uma foto juntos? Você quer jantar comigo? Por favor, aceite este presente. Parece que Leon era muito popular entre as garotas. No entanto, Leon, que não entendia os verdadeiros pensamentos das garotas, as rejeitou imediatamente. Por favor, permita-me recusar. Preciso voltar e limpar os cascos do burro do meu mestre. Podem deixar para outra hora. Leon se despediu das meninas e se afastou delas. As meninas paralisaram, e seus corações se partiram ao ouvirem tal resposta. O mestre de Leon ficou parado atrás, olhando para seu aprendiz, que não conseguia conversar direito, com uma expressão de impotência no rosto. Será que esse cara levou um coice de burro na cabeça? O tempo na Cidade do Céu está claro agora, com um céu azul envolvendo a cidade. As ruas ainda estão movimentadas, com pessoas indo e vindo. A multidão animada também torna a rua ainda mais vibrante e animada. Depois de terminar a sessão de fotos em família, Leon, Roswitha e suas filhas saíram do estúdio fotográfico. Antes de ir embora, Moen acenou alegremente para Selena. Selena sorriu para eles e retribuiu o gesto, acenando e conversando com eles. O processo de revelação das fotos leva cerca de 6 horas. Durante esse período, Vossa Majestade pode passear pela Cidade Celeste. Há muitas barraquinhas em ambos os lados da rua. Alguns dragões ficam curiosos com os produtos nas barraquinhas e param para conversar com os comerciantes sobre a disponibilidade dos produtos. Muito animada. Pegou a mão de Noah e correu na frente. Noah, vamos dar uma olhada lá. Noah não disse nada, mas deixou Moen guiá-la para dar uma volta. Leon e Roswitha caminhavam lentamente atrás delas. Após uma curta caminhada, Leon virou a cabeça para falar com Roswitha, que estava ao seu lado. Não esperava sair para passear com você um dia desses. É realmente inusitado. Roswitha não olhou para ele, mas continuou olhando para frente e respondeu em um tom frio. Tudo isso é para manter a imagem da nossa família. Noah valoriza muito este exame de admissão. E você tem se esforçado bastante por quase um mês. Também é bom relaxar de vez em quando. Caminhando até uma barraca de tiro ao alvo com brinquedos, Noah e Moen pararam abruptamente. Moen pareceu ter visto algo, e seus olhos brilharam de repente. Havia um par de ursinhos de pelúcia fofos ao lado do vendedor. Ela os olhou com alegria nos olhos, como se realmente quisesse comprá-los. De repente, vários tiros foram disparados não muito longe. Roswitha e Leon, por coincidência, olharam para a distância. Caminharam nervosamente na direção dos tiros, com medo de que algo acontecesse às filhas. Descobriram que Noah estava atirando em balões na parede com uma pistola de brinquedo. Ao que parecia, ela, assim como Moen, também queria pegar os ursinhos de pelúcia. Infelizmente, seu tiro não atingiu o balão. O vendedor, com um saco cheio de moedas de ouro, disse a ela com um sorriso: "Que pena, menina. Você com certeza conseguirá acertar se tentar mais algumas vezes." Ela franziu a testa e olhou para frente com certo desagrado.
claramente insatisfeita com o resultado. Muen também olhou para o balão intacto na parede com certa decepção. Leon e Rósvida se aproximaram apressadamente e suspiraram de alívio ao verem os tiros de brinquedo vindos da barraca de tiro. Leon olhou para a barraca com grande interesse. Ah, também tem jogos de tiro assim por aqui. Muen virou a cabeça e viu seu pai se aproximando, sua expressão mudando de decepção para alegria. Papai. Noah segurou a pistola de brinquedo com força, inflou as bochechas e olhou para o balão à sua frente com insatisfação. Não consigo acertar. Leon expressou impotência diante da ideia de que o pequeno vendedor queria ganhar dinheiro, pensando consigo mesmo. Haha, não é? Este jogo é sobre você não acertar o alvo para que o vendedor possa ganhar dinheiro. Noah entregou a pistola de brinquedo a Leon com uma expressão de insatisfação no rosto. Leon olhou fixamente para a pistola de brinquedo e lembrou-se de ter visto barracas semelhantes antes. Já vi barracas parecidas em um mercado humano. Roswitha também pareceu interessada na arma. Ela se inclinou para a frente e observou mais atentamente, analisando imediatamente a situação da arma. As balas daquela pistola de brinquedo eram carregadas de energia mágica, e o controle preciso dessa energia exigia certos requisitos, o que era realmente difícil para Noah. O vendedor percebeu a aproximação dos pais das crianças. Com um sorriso lisonjeiro, perguntou: "Querem tentar? Se acertarem todos os balões com 10 tiros, podem levar para casa este par de ursinhos de pelúcia." Suas filhas parecem muito interessadas. No entanto, os pensamentos do vendedor não se limitam a isso. Ele deu uma risadinha discreta. Ei, eu faço questão de deixar as crianças experimentarem o jogo e atrair os pais para ganhar uma grana. Leon abaixou a cabeça e olhou para Noah e Muen pedindo suas opiniões. Vocês querem aqueles 2 ursinhos de pelúcia? Noah virou a cabeça timidamente. Não. Muen também abaixou a cabeça sem jeito, juntando 2 dedos e gaguejou. Muen também não quer. Parece que as 2 boas meninas também não querem que o pai gaste dinheiro com esse jogo inútil. Embora as filhas dissessem que não queriam ursinhos de pelúcia, Leon imediatamente percebeu suas verdadeiras intenções. Entendi. Elas querem o que querem. Leon caminhou com confiança até o vendedor e apontou para Rósvida, que estava atrás dele. Por favor, me dê 10 balas. Ela te dá o dinheiro. Hahaha, tá bom, tá bom. O vendedor concordou repetidamente e olhou para Rósvida. Nesse instante, Rósvida percebeu de repente que Leon queria que ela entregasse o dinheiro pessoalmente. Ela franziu levemente a testa e, em silêncio, entregou o dinheiro ao vendedor. Ele sorriu e disse: "Obrigado." Leon assumiu uma postura adequada, olhou para a frente com um olhar firme e apontou a arma para o balão à sua frente. Fazia tempo que eu não segurava uma arma. A última vez foi na Academia de Matadores de Dragões. Depois de ajustar tudo, Leon atirou primeiro no balão. Infelizmente, o balão na parede ainda estava intacto, e a bala até caiu perto dele. Leon olhou para a arma em sua mão, perdido em pensamentos. O vendedor estava atrás de Leon, observando-o com um olhar confuso para a arma. Ele se virou e esboçou um sorriso malicioso. Eu adulterei a arma para que quem vier não consiga acertar o alvo facilmente. Mas no segundo seguinte, ouviram-se 5 tiros e 5 explosões vindas da lateral. Leon ergueu a arma e disparou 5 vezes contra a parede de balões, como fizera antes. Como resultado, desta vez 5 balões foram atingidos pelas balas. Os olhos do vendedor se arregalaram, sua expressão mudando de êxtase para choque. O quê? Leon foi rápido no gatilho e atirou nos balões restantes, mas, sem exceção, todos erraram o alvo. Confiante, ele girou a pistola de brinquedo em sua mão e explicou a situação ao vendedor. O primeiro tiro foi um teste de precisão, mas eu não esperava acertar todos no final. Que sorte! O vendedor não conseguia acreditar no que via. Isso é impossível. Vendo o pai acertar todos os balões, Muen elogiou Leon com entusiasmo. Papai é ótimo. Noah também olhou para Leon com certa admiração, com os olhos cheios de inveja. Isso é ótimo. Observando tudo de perto, Roswitha não pôde deixar de sorrir e avaliar Leon. Nada mal! Vendo Leon estourar todos os balões, o vendedor não teve escolha a não ser entregar os 2 ursinhos de pelúcia para ele. Uau, este é o seu prêmio. Ele o amaldiçoou mentalmente enquanto lhe entregava o prêmio. Pegue e vá embora logo. Embora não soubesse por que Leon conseguira estourar todos os balões, ele claramente não queria que Leon ficasse ali e prejudicasse seus negócios. Leon pegou os ursinhos alegremente e agradeceu ao vendedor. Obrigado. Ele se agachou e entregou os 2 ursinhos para Noah e Muen, respectivamente. Isto é para vocês. Muen olhou para o ursinho em sua mão e agradeceu a Leon com muita alegria. Obrigada, papai.
Embora Noah não tenha reagido muito, ela ainda o agradeceu. Obrigada. Leon observou as filhas receberem os brinquedos que queriam e lentamente sorriu de volta. Observando de lado, Roswitha ficou um tanto surpresa com a seriedade de Leon. Esse cara costuma ser um pouco menos confiável, mas sempre que fica sério, tem um charme especial. Nesse momento, Leon olhou repentinamente para Roswitha. Ela cruzou os braços e estava de mãos vazias à distância, olhando em sua direção. Roswitha também percebeu o olhar de Leon. Ela o encarou com certa confusão. Por que ele está me observando? Leon então percebeu o que precisava fazer em seguida. Depois de saírem da barraca de tiro ao alvo, os 4 continuaram caminhando pela rua. Noah e Muen, segurando o urso, já iam na frente, enquanto Roswitha e Leon os seguiam. Quando uma mãe e filha passaram por eles, o pequeno dragão apontou com inveja para o brinquedo na mão de Roswitha. Mamãe, eu também quero um desses. Roswitha segurava um urso de pelúcia particularmente grande e caminhava pela rua, atraindo a atenção dos pedestres. Seus olhos fitavam o vazio à frente, parecendo um tanto surpresa com o aparecimento repentino do urso de brinquedo. Leon riu triunfante e seguiu à frente de Roswitha. Hahaha, você viu a cara de desconforto daquele vendedor sem escrúpulos no final? Essa é a retribuição dele. Ele se lembrou de quando sugeriu brincar de tiro ao alvo de novo. A expressão de relutância do vendedor o fez rir incontrolavelmente. Como era de se esperar, Leon rapidamente pegou outro urso de brinquedo. Roswitha olhou para Leon, que ainda se sentia orgulhoso, e franziu ligeiramente a testa, obviamente insatisfeita com a sua abordagem. Se fosse eu lidar com a situação, apenas os aconselharia a não perderem tempo com esse jogo infantil. Contudo, Leon não se importava com o jogo naquele momento. Virou-se para ela e disse: "Que bom que estão se divertindo." Percebendo que Roswitha não estava muito contente, apontou para o ursinho de pelúcia que ela tinha na mão e perguntou: "O que foi? Não gosta dele?" Roswitha respondeu impacientemente: "Eu disse que não quero mais." Leon lembrou-se da cena que acabara de presenciar e disse: "Você já está aqui. Não pode voltar de mãos vazias, certo?" Roswitha ficou sem palavras por um instante. Encostou o queixo na cabeça do urso de pelúcia, olhando-o timidamente, pensando consigo mesma. Ursos são apenas comida sem graça que nem sequer satisfaz a fome, mas são transformados em brinquedos. Bem, eles são bem bonitinhos. Caminhou rapidamente à frente de Leon, com um rubor no rosto que era difícil de esconder. "Depois do jantar, vem ao meu quarto." Leon olhou incrédulo para a figura de Roswitha se afastando e exclamou surpreso: "Hã?" Chegou a hora e eles retornaram ao castelo do dragão prateado. As estrelas e a lua envolviam todo o castelo. Após o jantar, Leon trocou de roupa e foi para o quarto de Roswitha. Caminhou pelo corredor, sentindo-se dividido. Roswitha me convidou para o quarto dela. Já era tarde da noite e havia apenas um homem e um dragão no quarto. Algo certamente aconteceria se ele fosse até lá. Ele fechou os olhos, nervoso. Lembrando-se de suas experiências passadas, estava muito aflito sobre se realmente queria ir até o quarto dela. Se ele fosse, sentir-se-ia desconfortável a noite toda. Se não fosse, sentir-se-ia desconfortável por uma semana. Sem perceber, Leon já havia caminhado até a porta do quarto. Não importa, seu pequeno passo à frente é um grande passo à frente. Leon reuniu coragem de repente e se preparou para bater na porta do quarto de Roswitha. Droga, vou lutar com ela. Antes mesmo de sua mão tocar a porta, uma luz brilhante emanou da fresta. A porta do quarto não estava trancada. A porta está destrancada? Leon empurrou a porta e olhou ao redor, apenas para constatar que não havia ninguém no quarto. O quarto de Roswitha era branco prateado com detalhes dourados. Havia muitos livros na estante. Parecia que ela também tinha o hábito de ler regularmente. O ursinho de pelúcia que ele lhe dera de manhã estava colocado displicentemente ao lado da cama. Leon ouviu o som de água vindo de um canto. Virou a cabeça e percebeu que Roswitha ainda estava tomando banho no banheiro. Cheguei cedo. Ela ainda está tomando banho. Por meio da porta de vidro, Leon parecia conseguir ver Roswitha tomando banho no banheiro. Ele avaliou silenciosamente a qualidade da porta. A qualidade deste copo não parece muito boa. Leon, de repente, percebeu algo, com uma expressão surpresa no rosto, e deu um passo para trás em silêncio. Ela vai mesmo fazer isso hoje à noite, não é? Ele balançou a cabeça negativamente, tentando afastar os pensamentos ruins e se acalmar. Calma, Leon. Enquanto Leon ainda lutava com seus pensamentos, a porta do banheiro se abriu. Roswitha saiu vestindo uma camisola roxa de alças. Havia gotas de água que ela não havia enxugado, e um leve vapor ainda emanava de todo o seu corpo. Você está aqui, então vamos começar. Leon tinha uma expressão amarga no rosto, sentindo que seu corpo estaria em perigo novamente. Será que vou ficar exausto de novo? As fotos da família haviam sido reveladas e finalizadas.
Havia alguns envelopes contendo fotos sobre a mesa. Noah e Muin abriram o envelope e examinaram cuidadosamente a foto. Mamãe e papai são um par perfeito. Muin ergueu animadamente uma foto de Leon e Roswitha e os avaliou. Noah olhou silenciosamente para a foto em sua mão sem dizer uma palavra. Enquanto folheava outras fotos, Leon notou um cartão preso no verso de uma delas. Ele olhou para o cartão com certa confusão. Tem um cartão preso a esta foto. Roswitha também notou o cartão. O quê? Deixa eu ver. Eles se aproximaram e leram a frase no cartão. Espero que o brilho prateado brilhe para sempre nos olhos daqueles que amo. Após terminar a frase, o ar ficou subitamente em silêncio por alguns segundos. De repente, Roswitha e Leon coraram e tomaram a iniciativa de se afastar um do outro. Quem está apaixonado por ele? Roswitha virou as costas para Leon e pegou a foto com uma expressão de desagrado. Deve haver algo errado. Deixe-me resolver isso. Leon olhou para o outro lado com indiferença e colocou as mãos atrás da cabeça, sem olhar diretamente para Roswitha. Exatamente, este cartão deve ter sido preenchido incorretamente. Roswitha caminhou até Leon com passos graciosos, vestindo uma camisola roxa de alças. Ela não disse o que ia fazer, apenas perguntou calmamente o local. Onde você quer fazer? Na sala de estar ou na varanda? Leon congelou por um momento ao ouvir Roswitha perguntar isso. Seus olhos, nervosos, se voltaram para a sacada atrás dele. Como era noite, lá fora reinava o silêncio, nenhum som. Ele gaguejou e respondeu a Roswitha. Na sacada. Não é bom, né? É constrangedor ser visto. Nesse momento, Roswitha não percebeu o que Leon estava pensando. Ela se virou e caminhou em direção à penteadeira, pegando algo de lá e colocando na mão. Então, escolheu um lugar para Leon. Bem, vamos fazer na sala de estar. É a mesma coisa em qualquer lugar, de qualquer forma. Leon sabia que não podia escapar esta noite. Soltou um longo suspiro, fechou os olhos e se jogou pesadamente no sofá. Vamos! Parecia mentalmente preparado, e de repente, disse isso em voz alta para Roswitha. Roswitha já havia se aproximado do sofá com um rolo de tecido rosa. Ela viu Leon deitado no sofá com os olhos fechados em uma posição estranha. Ela nem sequer havia dito o que faria a seguir. Estava intrigada com o comportamento dele. O que você está fazendo? Ao ouvi-la questioná-lo dessa forma, Leon abriu os olhos de repente e percebeu que Roswitha não faria nada de estranho com ele agora. Ficou um pouco surpreso e seu rosto corou instantaneamente de vergonha. O quê? Você não quer isso? Roswitha percebeu que Leon pensava que estava indo ao quarto dela para fazer outra coisa. Ela sentou-se no sofá ao lado de Leon, segurando algo em uma das mãos e com os olhos fixos nele com um sorriso travesso. Sr. Shazmid, você está muito excitado, mas esta noite não é apropriada. Vamos remarcar. Parece que Leon realmente entendeu errado o que Roswitha disse. Então Roswitha desdobrou sobre a mesa uma pilha de papéis que estava enrolada em sua mão. Leon fingiu tossir para disfarçar o constrangimento e se levantou do sofá, olhando para a pilha de papéis sobre a mesa e perguntando a Roswitha: o que é isso? Roswitha respondeu: são as questões da prova anterior da Academia St. Heath, aplicada a famílias vivíparas. As perguntas da prova são relacionadas a hábitos de vida, personalidades e experiências entre os parceiros. Leon pegou uma das provas e examinou as questões atentamente enquanto ouvia a explicação de Roswitha. Aquela pilha grossa de coisas não era nada além de uma prova. Ela olhou para Leon seriamente, balançou a prova na mão e continuou a explicar. Precisamos preparar as respostas com antecedência para não ficarmos sem saber o que responder depois, e isso afetar a avaliação de admissão de Noah. Leon terminou rapidamente de ler todas as questões com a prova na mão e falou com uma expressão de desgosto. Não são só mais umas perguntas chatas desse joguinho de entendimento tácito entre casais? As questões da prova começam com estas perguntas. Primeiro, qual é a cor favorita do seu parceiro? Segundo, qual é uma frase que seu parceiro costuma dizer? Terceiro, onde foi o primeiro encontro? Quarto, qual light novel de ficção científica seu parceiro gosta de ler? Espera, tem mais alguma coisa que não faz parte da prova que entrou na prova? Leon levantou a cabeça e olhou para Roswitha, fazendo a primeira pergunta. De que cor você gosta? Roswitha também pegou uma folha de prova da mesa e olhou as perguntas. Preto, e você? Ela pareceu responder sem hesitar. Da mesma forma, Leon também respondeu rapidamente. Depois de ouvirem as respostas um do outro, Leon e Roswitha olharam inexpressivos para a cor do cabelo um do outro. De repente, perceberam que a cor que haviam mencionado era exatamente a mesma. Por um momento, ficaram em silêncio. No entanto, logo viraram a cabeça e desviaram o olhar. Ambos tinham um rubor suspeito no rosto, parecendo um pouco envergonhados. Pareciam não querer admitir que aquilo era verdade. Roswitha falou primeiro. Que é só uma coincidência. Leon respondeu imediatamente. É verdade.
É só uma coincidência. Após o pequeno intervalo, Roswitha e Leon pegaram suas canetas e escreveram suas provas com cuidado. Roswitha segurava uma caneta e escrevia enquanto falava com Leon. Enfim, vamos primeiro testar nosso nível de compreensão um do outro. Leon também franziu a testa, ponderando a resposta enquanto respondia a ela. Certo. Enquanto se esforçavam para pensar na resposta das questões da prova, duas mariposas voaram perto da vela. Isso também pareceu indicar que Roswitha e Leon estavam fazendo a prova, que as questões da prova os haviam levado a isso. Depois de algum tempo, ambos terminaram de escrever as provas. Leon começou corrigindo a prova de Roswitha. Se você gostou e quer ajudar o canal, deixe seu like e se inscreva para a continuação.